Bom sábado, esse é o início de mais um trimestre. Encerramos um estudo maravilhoso que foi a história da rebelião, processo do pecado, o grande conflito e a redenção. E agora vamos mudar completamente o nosso foco, vamos para uma nova lição, uma nova abordagem. E esse trimestre vamos estudar sobre o Evangelho de Mateus. Ok. Vamos estar trabalhando um pouquinho do texto do evangelista Mateus, do apóstolo Mateus, entendendo seus ensinamentos, seu público-alvo, sua estrutura, a forma do texto. E na base de tudo isso estaremos estudando os ensinamentos de Jesus e a vida de Jesus. Esse é o foco para o estudo deste trimestre. Compreender Jesus e o seu ministério a partir do olhar de Mateus, do evangelista Mateus. Particularmente para essa semana, como esboço, vamos para o início da história, a introdução do livro, a introdução da história, lição número 1. Então, me ajudem, por favor, título da lição e verso. Filho de Davi, ele salvará o seu povo dos pecados deles. Mateus 1:21. Portanto, abertura do livro. De cara a gente já tem duas coisas interessantes para observar. Uma, por que Jesus é identificado como filho de Davi. Vamos falar disso daqui a pouquinho. E a outra, já de cara também temos o objetivo da missão de Cristo enquanto ministério humano ou encarnação de Cristo. Ele salvará o seu povo do pecado ou dos pecados deles. Antes da gente olhar para isso com um pouco mais de profundidade, vamos ver o esboço principal da lição, quais são os objetivos para essa semana. Temos 3 objetivos, um de aprendizado, um de sentimento e outro de prática. Então, o que deveríamos aprender? Qual é o saber para a lição dessa semana? As razões que levaram Mateus a escrever seu evangelho. Portanto, o primeiro objetivo para essa semana é compreender o bastidor do evangelho. Entender o seu autor, seu contexto, sua motivação, seu público-alvo, sua forma de expressar, seus assuntos principais. Então, entender o livro de Mateus, entender como o livro de Mateus chega até a gente, com que propósito, com que contexto esse livro vem até nós. O sentimento resultante disso? Convicção a respeito da missão excepcional para a qual Jesus veio ao mundo. Portanto, ao entendermos um pouquinho sobre Mateus, talvez fique claro para a gente qual é o propósito principal da missão de Cristo. Portanto, o objetivo para o livro de Mateus, para o estudo do livro de Mateus, é a convicção a respeito deste ministério, dessa missão de Cristo. Qual a prática? Permanecer no poder salvador de Jesus. Portanto, nossa resposta prática à percepção de como Mateus demonstra o Cristo seria a gente viver esse desenho de permanência na salvação de Cristo Jesus. Esse é o percurso para essa semana, como um percurso, na realidade, introdutório. Esses 3 objetivos não se resolverão na lição dessa semana. Esses 3 objetivos se resolverão ao longo de todo o trimestre. De qualquer forma, uma parte deles a gente vai conseguir enxergar no desenho, no desenrolar da lição desta semana. Dentro dessa perspectiva, vamos um pouquinho de história, um pouquinho do resgate histórico aí do livro de Mateus, do Evangelho de Mateus. E aí é interessante a gente pontuar algumas coisas de curiosidade do livro. Primeiro, olhar para o autor. Quem é Mateus, o autor do livro? Você vai encontrar, se você fizer uma pesquisa um pouco mais demorada e histórica, 2 tipos de olhar a respeito de Mateus. Um grupo de estudiosos vai ter uma tendência de dizer que o livro de Mateus que nós temos disponível conosco não chega para nós direto das mãos de Mateus. Chega para nós de um processo derivado de textos de Mateus. Já há outro conjunto de estudiosos que vão abordar, não, Mateus é o autor, Mateus o apóstolo é o autor completo do livro. Eu tenho uma tendência particular de continuar com o desenho de que Mateus seja o autor, por várias razões. A primeira dessas razões são representações históricas de diversos sujeitos ao longo da história antiga cristã que atestam Mateus como sendo o autor. Segundo é que a apresentação que Mateus faz é muito peculiar. Primeiro, com uma característica muito presencial, muito de quem conviveu com Jesus. E segundo, porque ele guarda uma característica no livro, que é uma característica hebreia muito forte, com foco típico de para quem Mateus estava pregando. E terceiro, porque dentro de alguns dos textos que a gente tem de referência histórica,
Também a gente encontra pessoas atestando de forma muito clara, como Papias, por exemplo, de que Mateus colecionou, como se fosse quase um historiador colecionando os ditos de Jesus, as frases de Jesus, as falas e ensinamentos de Jesus. Então, se a gente junta todo esse pacote, é complicado dizer que Mateus não é o autor. Guardada essa questão, ainda tem uma outra que é: os textos que a gente tem como evangelho são textos inspirados. E se são textos inspirados, Deus inspirou o seu autor. Então, isso também é algo que me chama a atenção e me faz tender a ideia de que Mateus de fato seja o autor completo do texto. Mas essa é uma discussão trivial. A gente pergunta para Mateus, quando Jesus voltar, se ele escreveu o mesmo livro ou se alguém escreveu por ele e ele só colecionou a biblioteca que deixou disponível para as pessoas compilarem. A gente pergunta para Mateus, é o jeito mais fácil de resolver essa briga eterna dos eruditos aí. De qualquer forma, algumas coisas curiosas no livro de Mateus, quando a gente compara Mateus com os outros evangelhos ditos sinóticos, os evangelhos que são retratos da história de Jesus mais ou menos similares. Essa história dos sinóticos, essa história dos livros escritos de forma similar ou de forma parecida, Mateus, Marcos e Lucas, principalmente, como textos bem próximos, guarda algumas coisas interessantes da história. Por exemplo, se a gente comparar Mateus e Lucas com o livro de Marcos, a gente vai ter uma tendência muito forte de achar que o primeiro livro escrito foi o de Marcos. Afinal de contas, Marcos é o livro que mais eventos diferentes retrata a respeito da história de Jesus. Apesar de ser o livro mais resumido. Ele abre o leque para todos os lados, apontando para um monte de coisas que Jesus fez, que enquanto Jesus agiu como humano, mas ele não aprofunda essas coisas. São relatos superficiais, ele vai citando aquilo que aconteceu. Quando você pega Mateus e Lucas verticalizam alguns desses acontecimentos, aprofundam e ampliam. Mas o que você encontra em Mateus e Lucas está relatado em Marcos. Porém, muita coisa que está relatada em Marcos não está em Mateus e Lucas. O que dá a ideia de que Mateus e Lucas vieram como relatos posteriores a Marcos. Isso vai ao nível de, se você compara os textos, o número de citações presentes do livro de Marcos em Lucas e Mateus é enorme, é assombroso. Porém, o nível de textos aprofundando isso em Mateus e Lucas é também igualmente grande. Você tem mais de 200 textos distintos em Mateus que são aprofundamentos do texto de Marcos, apesar das repetições que existem nos textos. São coisas curiosas aí do livro. Quase que 50% dos textos de Mateus são palavras residentes em Marcos. E 53% do texto de Lucas, igualmente, está presente em Marcos. O restante, aprofundamento. Poucos textos são totalmente novos nestes livros, Mateus ou Lucas. E mesmo esses textos que são novos, eles na realidade são focos em algumas coisas específicas da atenção do público-alvo dos dois relatórios. Lucas é um sujeito médico com uma preocupação, Mateus é um sujeito judeu com outras preocupações. É natural que eles percebam algumas coisas que precisam relatar e têm que ser realmente expressas no seu público-alvo para evidenciar o que queriam, para evidenciar o que gostariam de fazer. O que também é curioso de observar é que tem muitos textos em Mateus e em Lucas que são pequenas correções do livro de Marcos. Por exemplo, pegar uma delas aqui como curiosidade. Você pega o texto de Marcos 1,34 e você diz lá: Jesus sarou a muitos que estavam enfermos de diversas enfermidades e lançou fora muitos demônios. Quando você pega esse mesmo texto relatado em Mateus 8, verso 16, você vai ver uma correçãozinha ali. Com a sua palavra lançou fora os demônios e sarou a todos os enfermos. Marcos dizia, muitos foram curados. Mateus vai lá e é preciso em dizer, não foram muitos, foram todos. De fato, os demônios foram expulsos. Mateus vai lá e diz, foram expulsos com a palavra dele. Então, essas pequenas correções estão presentes constantemente no livro de Mateus, no livro de Lucas, o que é curioso de observar como um livro complementar, ou seja, quem veio depois pegou a história, ampliou a história, aprofundou a história e fez os pequenos ajustes de precisão, dado o público-alvo e dado o tempo que tiveram para essa correção.
Outra coisa interessante, quando a gente começa a aprofundar Mateus especificamente, é que Mateus é um relatório completo, assim, completo no sentido de amplitude, do ensino de Jesus. Se há um livro em que a gente vai encontrar aquilo que Jesus ensinou, as falas de Jesus, esse é o livro de Mateus. O livro de Mateus tem essa preocupação didática, essa preocupação de professor, de deixar guardada a lição. Qual foi a lição ensinada por Jesus? É Mateus que retrata o Sermão da Montanha por inteiro. É Mateus que traz os textos, as apresentações doutrinais de Jesus completas. Então, Mateus era quase que um livro histórico das doutrinas, dos ensinamentos de Jesus, o legado desses ensinamentos. Portanto, estudar Mateus é bastante interessante para isso, para a gente entender o que Jesus ensinou. Quando a gente vai para Lucas, a gente encontra mais aquilo que Jesus fez. Quando a gente vai para João, a gente encontra mais aquilo que Jesus é. Quando a gente vai a Mateus, o ensino de Jesus está presente ali. É Mateus quem vai trazer a abordagem de Jesus sobre a lei, a abordagem de Jesus sobre os eventos finais. Ele está preocupado com o que Jesus ensinou sobre essas coisas. Mateus resgata esse ensinamento de forma muito preciosa, de forma muito particular, de forma muito atenta dentro dessa estrutura. Quem foi Mateus, o autor? Quem é Mateus, o sujeito do relato? Mateus é um coletor de impostos chamado por Jesus para ser discípulo. Portanto, ele abandona todo o desenho de vida que ele tinha como um sujeito judeu traidor. Afinal de contas, um judeu que coleta impostos é um judeu que traiu sua nação, se vendeu ao Império Romano para fazer algo totalmente fora do padrão. Dentro desta condição, sendo chamado por Cristo para ser um discípulo, um apóstolo de Jesus, ele larga tudo, fecha a banca e segue Jesus. Esse Mateus compreendia muito bem quem eram os judeus, porque ele também era um judeu, mas também compreendia muito bem aquilo que significa preconceito. E é curioso porque Mateus ele trabalha essa questão do preconceito muito fortemente no seu texto. Essa questão da forma como os fariseus olhavam, da forma como os sujeitos do templo olhavam, da forma como a comunidade via o pecador. Mateus resgata isso de maneira muito evidente no seu texto. Jesus tratando dos publicanos, Jesus tratando das prostitutas, Jesus cuidando daqueles que são pobres, daqueles que são párias da sociedade. Mateus resgata isso. E resgata isto em contraste com a ação dos fariseus. Os fariseus desprezavam, os fariseus não ajudavam, os fariseus não aceitavam essas pessoas. Mateus traz isso muito forte no livro. Isso é parte da sua história. Ou seja, ele reproduz no livro aquilo que com ele aconteceu. Ao mesmo tempo, ele se concentra num evangelho feito para judeus. A preocupação do texto inteiro de Mateus é sempre trazer um Cristo que cumpre a profecia do Messias. Do início ao fim do livro, Mateus resgata fortemente essa questão. Jesus cumpriu a profecia. Jesus cumpriu a profecia feita para o seu povo. Jesus veio para salvar o seu povo. E ele vai resgatando isso em diversos textos. Mateus 1, 21 e 23, Mateus 2, 14 e 15, 2, 16 e 18, a matança dos inocentes. Todos esses textos que vão sendo retratados da história de Jesus mostram o cumprimento das profecias do Velho Testamento feitas para esse Messias e cada uma delas sendo cumpridas em Jesus. Mateus resgata isso, ele faz um resgate histórico da profecia do Messias. Portanto, o seu público-alvo são os judeus, porque essas profecias eram para aquele povo, eram para aquela nação. Portanto, ele está realmente interessado nos judeus, na salvação dos judeus. Mas não só. Apesar dele se concentrar na salvação dos judeus, há textos em Mateus em que ele diz que outros de outros lugares procurarão salvação e tomarão assento em Israel, tomarão assento no reino de Deus. Portanto, apesar de a atenção dele estar para os judeus, a ponto de ele relatar diversas vezes a maneira como Jesus dizia aos discípulos: olha, quando vocês forem pregar, não passem para Samaria, não passem para outros lugares, não, se concentrem naqueles que são da casa de Israel. Apesar de ele tornar isso evidente de forma recorrente no livro, ele não deixa escapar o fato de que outros de outros lugares também encontrarão salvação. Portanto, é um livro para judeus, com foco na salvação dos judeus, mas que não exclui os gentios conversos do cristianismo, aqueles que poderão ser salvos
por essa mesma graça, por esse mesmo amor feito, demonstrado por Cristo àqueles que pretendam ser salvos. Exatamente por ser um evangelho para judeus, ele vai resgatar assuntos que são específicos de judeus, a lei de Deus e o cumprimento delas. E é curioso porque Mateus cita em seu texto como referência primária de que aquilo que os fariseus falam, aquilo que os sacerdotes falam, aquilo que está presente na cultura hebreia tem que ser seguido por todos. De forma caprichosa, é o mesmo Mateus que bate com toda a força nos fariseus. Portanto, há um paradoxo no livro de Mateus que vai ser evidente o tempo inteiro. Embora ele exalte que Jesus não veio abolir a lei, veio cumprir a lei, que Jesus resgata essa estrutura de cumprimento dos ensinamentos de Deus ao seu povo Israel, é esse mesmo livro de Mateus que bate de frente com os fariseus, dizendo que eles são raças de víboras, hipócritas, etc. Portanto, ele mostra uma coisa interessante no texto. Os fariseus têm a verdade, mas não a seguem de forma completa. Os fariseus detêm os ensinamentos e o legado de Cristo, mas deturparam isso com mensagens humanas. Então Jesus vem para exaltar que aquilo tem que ser cumprido, mas para limpar da cena aquilo que foi acrescido, aquilo que é banalizado pelos fariseus. Portanto, eles têm um modelo ideal, mas não são aquilo que deveriam ser. Por isso são chamados de hipócritas por várias vezes no livro de Mateus. Você vê outros interesses no livro de Mateus também bastante evidentes. Um desses interesses muito claro em Mateus é que Mateus é o único dos evangelhos que cita igreja. Mateus tem uma preocupação especial com o estabelecimento da igreja cristã e um foco muito preciso nesse estabelecimento. É ele quem retrata isso a partir da confissão de Pedro e a partir da sequência do trabalho dos apóstolos na mensagem do Ide. Portanto, haveria uma igreja cristã formatada, um desenho de expansão do cristianismo focado na permanência da igreja, do eclesia, a igreja presente no mundo cristão. Mateus também tem um viés apocalíptico, uma preocupação muito clara com os eventos finais, com as estruturas dos eventos finais. O relato de Mateus 24 e 25 é um relato muito amplo dos eventos finais da história desse mundo, o que nos mostra aí outros aspectos das preocupações de Mateus dentro desse contexto. E aquilo que eu já falei, Mateus tem uma preocupação de professor, ele retrata os ensinamentos de Jesus como uma forma didática, como se fosse um professor ensinando aos seus alunos lições. Mateus tem essa preocupação dentro do seu texto. E, por fim, Mateus tem uma preocupação central. Do início ao fim do livro, Jesus para Mateus é o rei dos judeus, o rei do mundo, o rei do universo. Então, ele traz essa figura do Messias, a figura do Jesus rei, de forma muito clara. E isso já começa de cara na forma que ele escolheu introduzir o livro. O livro começa com uma genealogia, tipicamente judeu, tá? Um livro tipicamente hebreu, um livro que começa mostrando a origem do Cristo. O Cristo é um homem e tem uma origem. E essa origem manifesta numa lista de nomes. Não é o jeito melhor de se começar um livro para a nossa cultura ocidental, mas é o jeito mais interessante de se começar um livro se o texto é para judeus. E Mateus resgata isso. Curiosamente, ele resgata essa genealogia de um jeito preciso. Ela foi uma genealogia pensada, não foi só uma lista de nomes. Essa lista de nomes termina a genealogia lá no verso 17, descrevendo que o texto da genealogia está dividido em bloquinhos de 14. 14, 14, 14. Isso tem várias questões aí. A primeira delas é um texto fácil de decorar. Tem uma estrutura fácil de você assimilar. Lembrando que a gente está numa época em que os livros não são como hoje. E, portanto, a gente precisa assimilar a lição. Esse 14, 14, 14, esse bloco dessa forma nos facilita a memorização. Principalmente porque esse bloco está ancorado em pedaços de história. Tá? O primeiro bloco dos 14, o segundo bloco dos 14 e o terceiro bloco dos 14 retratam uma história. Uma história da grandeza real de Abraão a Davi, uma história da decadência dessa grandeza, de Salomão a Joaquim e o cativeiro babilônico, e, por fim, o resgate dessa história, que é do retorno do cativeiro até Jesus, a redenção e o resgate dessa história. Portanto, o primeiro fluxo interessante de se observar na genealogia é que a genealogia parte do Jesus rei, ou seja, de uma linhagem real,
mostra a decadência dessa linhagem real e Jesus como o resgate dessa decadência. Portanto, é o novo rei que vem para resgatar a decadência que o povo passou. É a primeira observação interessante desse quadro genealógico, dessa forma como a genealogia está. Há curiosidades nessa genealogia bastante evidentes quando você olha isso aí por uma cultura hebraica. Por exemplo, o nome de Davi. No primeiro bloco, o nome de Davi tem 3 consoantes, DWD. Essas 3 consoantes são uma sequência numérica na cultura hebraica. E, portanto, você tem o D, o número 4, o W, o número 6, e o D, o número 4, 14, fechando o primeiro bloco dos 14, e assim por diante. Então, essa curiosidade mostra que a genealogia também teve um processo de um dedinho ali para mostrar, olha, isso é proposital, tem algo a ser demonstrado aqui. A gente pode olhar essa genealogia também pelo aspecto da realeza de Davi. Jesus é o filho de Davi, que é o que dá o título à lição da semana. Portanto, ele tem uma linhagem real, não de um rei qualquer, mas do rei, aquele que foi o varão segundo o coração de Deus e o maior dos reis de Israel. Portanto, de Abraão a Davi tem uma coisa preciosa ali sendo demonstrada na realeza de Jesus, no fato dessa realeza ser trazida à evidência. Porém, nessa mesma genealogia, a gente tem um outro fator evidente de Jesus cumpre a profecia. Porque a descrição que essa genealogia faz, a maneira como essa genealogia vai tratando de Jesus, vai mostrando na sua cadeia as profecias acontecendo. Jesus é resultado de uma profecia, Jesus é resultado de um cumprimento profético. E isso está expresso nessa genealogia. Já se sabia que o Messias viria naquela sequência, daquela forma. Se a gente lembrar que a profecia começa com Abraão, e com Abraão a primeira das promessas, em ti serão benditas todas as nações da terra. Jesus cumpre isso. De Abraão a Jesus se cumpre a promessa. Se olhar em Davi, idem. Se olhar em cada um dos recortes, você vai vendo essa mesma abordagem de cumprimento, essa mesma abordagem de completude do desenho profético a respeito do Messias. Talvez como último olhar, como última coisa interessante do retrato da introdução da história de Mateus, seja a gente olhar que na genealogia de Jesus tem uma coisa que um judeu jamais faria. Na história de Jesus tem mulheres. Não tem coisa mais degenerativa ou deletéria para um rei, homem, ter na sua ascendência genealógica, na lista dos seus ascendentes, mulheres, mas não mulheres quaisquer. As mulheres que estão lá retratam coisas, no mínimo, curiosas. Você tem uma pessoa sedutora, você tem uma pessoa prostituta, você tem uma pessoa moabita na sua lista de ascendência. Isso é esquisito de estar dentro de uma genealogia, é distinto, é totalmente fora de aplicação você ter essas pessoas dentro de uma genealogia. Você tem uma Raabe, tem uma Ruth, tem uma Raabe de um reino invadido e uma prostituta, tem uma Ruth moabita dentro dessa genealogia, é no mínimo curioso, no mínimo fora de um contexto usual. Tem uma Tamar ali também presente dentro dessa mesma história, não tem muito nexo você ter isso ali. Por quê? Por que teria esse tipo de preocupação dentro do desenho de Jesus? Por que retratar a pessoa com quem Davi traiu e da qual veio Salomão? Por que ter Batseba numa lista? Tem alguma coisa esquisita aí. Essa coisa esquisita retrata algumas coisas importantes que a gente deveria prestar atenção na releitura do texto de Mateus. A primeira delas, Jesus é um sujeito que derruba barreiras. Jesus é um sujeito que derruba barreiras entre judeus e gentios. Segunda coisa, Jesus é um sujeito que derruba barreiras entre homens e mulheres. Ele resgata a dignidade da mulher dentro do contexto bíblico. Jesus também é um sujeito que derruba barreiras entre aquele que é considerado santo e aquele que é considerado pecador. E, portanto, há uma mensagem precisa no relatório de Mateus que deixa isso evidente. Jesus agrega pessoas. Jesus abre os braços e aceita pessoas a serem salvas. O que faz nexo com o verso que introduziu a lição. Ou seja, a sua missão é salvar. E a salvação não tem limite. A salvação é para todos. A salvação é para aquele que crê.
é para aquele que busca, é para aquele que aceita. Portanto, o convite para esse trimestre, para a lição dessa semana e para o trimestre todo, é que a gente volte o olhar para essas questões, se aprofunde com atenção nesses detalhes, relembre essas histórias para entender o que estava envolvido na história de Ruth, o que estava envolvido na história de Batseba, o que estava envolvido na história de Tamar, na história de Raabe, para entender até onde vai a salvação desse Cristo, mas também relembrar por que essa preocupação de um olhar profético é tão importante para a compreensão do ministério de Jesus. Por que um olhar de um judeu escrevendo sobre o preconceito é tão importante para a gente que vive no século XXI, falando de um Cristo para um mundo que não quer Cristo, falando de um Deus para um mundo que o nega. Essas coisas todas são importantes para a gente observar ao estudarmos a lição dessa semana. Que Deus nos abençoe, que nesse resgate histórico, nesse resgate introdutório do livro, a gente possa encontrar esses desenhos e se encontrar enquanto aqueles que foram abarcados pela salvação em Cristo. Vamos orar? Querido Pai que está nos céus, te agradecemos pelo dom da vida, te agradecemos porque o teu evangelho nos alcançou, te agradecemos porque a mensagem de Mateus, em particular, nos atinge como algo bastante precioso para o mundo em que vivemos, seja pelo resgate dos ensinamentos de Jesus, que quebram paradigmas da violência, do preconceito e de todas as coisas que temos de maldades nesse mundo, mas também porque esse mesmo evangelho nos mostra a forma radical, no sentido pleno do termo, de como devemos servir a Deus na manifestação do seu amor e não do ódio, na manifestação do acolhimento a pessoas e não da exclusão, mas principalmente na manifestação da esperança. Nos mostra que a escolha por Cristo é uma escolha definitiva e nos mostra que o evangelho é algo que muda por completo a nossa vida. Dá que o reestudo de Mateus possa nos despertar a forma cristã de viver nesse tempo e principalmente a forma maravilhosa de apresentar um Deus de salvação para um mundo que tanto dela necessita. Isso é o que te pedimos por Jesus. Amém.